Vamos lá, rapaziada. Aula de Geografia nono ano. Pessoal, nós vamos falar sobre globalização, desigualdade, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro lugar? Nananina não. Países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Países ricos e países pobres. Pô, professor, mas de novo globalização? Sim. Por que de novo globalização? Globalização, porque esse tema aqui é muito corriqueiro, né? Um tema que você vai desenvolver no percorrer da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E a desigualdade também estará atrelada a esse processo de globalização, né? Então hoje nós iremos falar sobre todo o que envolve esse processo, tá? Então nós vivemos num mundo paradoxal, ambíguo, contraditório. De um lado, a sofisticação tecnológica, que nos permite uma incrível integração de pessoas e bens em várias partes do mundo. Pô, professor, mas como esse processo de integração? Integração, quando você está junto, você está atrelado a alguma coisa, tá? Por exemplo, hoje a gente consegue comprar e vender em várias partes do mundo, ou mesmo visitar um lugar sem ao menos nós sairmos de casa, né? Ainda mais nesse processo que nós estamos passando hoje, que é a pandemia, né? A gente muitas das vezes tem saudade de determinados lugares, né? Por exemplo, eu tenho muita saudade da sala de aula, eu prefiro 1000 vezes estar dentro de uma sala de aula. Mas o processo de globalização mundial, ainda mais nós falando nesse processo de saúde mundial, né? A OMS estabilizou isso, né? Para nós fazermos uma quarentena, para melhor absorção mundial. Isso é globalizado, tá certo, pessoal? Então nós vamos falar hoje, né? No mundo atual, podemos distinguir pelo menos dois grandes conjuntos de países que costumam ser denominados pelas expressões de primeiro e terceiro mundo. Pô, mas onde está o segundo, já que ele está ali? Calma, nós já vamos falar sobre ele também. O primeiro mundo é constituído de um reduzido número de países capitalistas desenvolvidos. Olha para você ver, países desenvolvidos, né? E eles são denominados os países capitalistas, o capital, o dinheiro, money, né? Vocês lembram bem sobre isso daí, né? Quem são esses países? Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, entre outros países da Europa Ocidental. Lembram-se que a Europa é dividida, ocidental e oriental. O terceiro mundo, por sua vez, constitui um vasto conjunto de países subdesenvolvidos, espalhados pela África, Ásia e América Latina, né? A expressão terceiro mundo foi criada na década de 1952, né? Na década de 50 ela começa a tomar um corpo, né? E alcançou rápida repercussão mundial, né? Porque países de terceiro mundo seriam aqueles países menos expressivos, né? Então o terceiro mundo, que era referido-se também ao terceiro estado, isto é, a maioria da população que impulsionou a revoluções, né? Participaram de revoluções, nós temos esse processo também. Ainda hoje, o termo terceiro mundo é utilizado para distinguir genericamente os países pobres dos países ricos. No entanto, o conceito é um pouco vago, né? E a gente também tem os países de segundo mundo, vamos falar sobre eles um pouquinho agora. Além dos países de terceiro e primeiro mundo, há também a expressão segundo mundo, né? De uso relativamente restrito. Foi utilizado para designar os países socialistas. Sim, aqueles países que se fragmentaram após a Segunda Guerra Mundial, né? Que houve a Guerra Fria, toda aquela divisão, todo aquele processo, né? Quem eram esses países? Rússia, China, Cuba e uma parte da Europa Oriental, cuja economia era controlada mais diretamente pelos estados, planificação estatal, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os países ricos e os países pobres, rapidinho para a gente dar uma releitura, né? A riqueza material produzida nos países que adotam um sistema capitalista não é distribuída de forma equilibrada entre as populações. Isso daí é bem notório que a gente vê dentro do nosso próprio país, né? O Brasil, que não tem uma distribuição regular, ela é totalmente desregular, né? Então a gente tem esse desnível socioeconômico entre os países ricos e os países pobres, né? Reflete-se ainda o tempo médio de vida dos habitantes, que isso daí influencia também. Quando você tem uma renda per capita, você tem mais dinheiro, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter uma saúde melhor. E em países subdesenvolvidos nós temos aquele grande processo de infraestrutura precário, muito ruim. Isso daí leva
a um processo, né, degradatório da saúde humana, né? O Brasil tem uma grande parcela dentro desse processo, infelizmente, né? Na década de 80, né, na Serra Leoa, o país mais pobre da África, a expectativa de vida da população era em média de 36 anos. Para você ver por quê? Não tem uma infraestrutura, né? Algumas características comuns entre as trajetórias históricas dos países chamados Terceiro Mundo ajudam a explicar a origem desse problema, né, que as sociedades enfrentam. A grande maioria desses países foi colonizado por países europeus e seus recursos naturais e humanos foram explorados em benefício dos colonizadores, assim como o Brasil, né? A gente vai lembrar um pouquinho desse processo, a chegada dos europeus aqui, especificamente dos portugueses, né? A exploração que foi feita em cima dos nativos, que futuramente seriam chamados de índios, né? Por quê? Os colonizadores que aqui chegaram, num processo de globalização, nós não vamos perder a hegemonia desse processo, tá? Porque eles estavam fazendo o quê? Indo para outros países, sugar as suas riquezas. Vamos colocar assim, sugar. Vai ficar, acho que até mais gostoso da gente entender, né? Esse processo de globalização da economia. Os portugueses tinham que ir até as Índias, até a África. Pô, vou ali no Brasil, mais pertinho, né? Não vou ter que gastar nada. Tudo que está lá agora passa a ser do rei, né? Da coroa portuguesa. Então, não vou gastar nada, só vou ter lucros, né? Esse é o processo que a gente está falando um pouquinho, né? Então, na exportação de matéria-prima, no caso do Brasil, tá, que é muito forte, a gente ainda tem um processo de industrialização muito pequeno, então tem todo esse manuseio da desigualdade, né? As matérias-primas, importação de produtos industrializados numa economia moldada em função dos interesses estrangeiros. A gente só produz e planta o que a gente vai conseguir vender, não o que nós conseguiríamos fazer internamente. Pegou essa visão, rapaziada? Ó, no próximo vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre a globalização, né, o racismo espalhado pelo mundo, que também ajuda muito nesse processo. Um abraço, até o próximo vídeo.